para que o torcedor entenda. Existe o interesse do Santos, o Santos coloca o Alexandre Matos como uma possibilidade para o cargo de executivo de futebol e além do Alexandre Matos, existem outras alternativas nos bastidores lá da Vila Belmiro, pensando na contratação de um executivo de futebol. Hoje o Alexandre não seria um profissional barato, né, digamos assim, porque o Santos, caso queira a contratação do Alexandre Matos, teria que pagar uma multa rescisória. A multa rescisória é de cerca de 15 milhões de euros, e de 15 milhões de reais, desculpa, e o Santos, nesses moldes, não pagaria o valor. Só para lembrar aí, para que todos entendam, o Santos recentemente acabou dando cano no Pedro Caixinha, 2 milhões de euros, era o valor da multa rescisória, não pagou esse valor, tinha que pagar 10 dias após a demissão do Pedro Caixinha, e esse valor não foi pago. Então, para que todo mundo entenda aí qual que é a situação financeira do Santos, acho improvável que o Santos pague essa multa rescisória. Eu sei que o Cruzeiro talvez abrisse mão de parte dela, mas não do valor integral. Eu acho que para dar negócio, o Cruzeiro teria que abrir mão de boa parte, talvez 50% da multa, e o Santos colocar jogador no negócio, porque dinheiro para colocar, não sei se vai ter. Colocar jogador no negócio? Se bem que se tirar uma beirada do salário do Neymar, paga a multa. Pera, colocar jogador no negócio? Como assim? O Santos colocar jogador no negócio para tirar o Alexandre? Você tá de brincadeira comigo, não, meu irmão. É pra valer você tá dizendo, você brincou comigo. Não, você não entendeu. Não entendi. Vamos me explicar. Eu dei uma viajada aqui. Eu dei uma viajada e eu ouvi o Santos colocar jogador no negócio para pegar o Alexandre Matos. Mas você não sabe que jogador que é. Não, mas vamos lá. O Santos diz assim, não abro mão. Aí o Cruzeiro fala. Não abro mão de... Não. O Cruzeiro diz assim, tá, eu dou um desconto de 50% da multa. Aí o Santos, quero. Mas como é que você vai pagar? Não tem dinheiro. Então dá um jogador aí. Meu Deus do céu. Ué, você quer que o Cruzeiro libere a multa 100%? É o escambo do futebol brasileiro, Nossa, gente. É a catira... Essa é a mais nova catira. Mas você quer um diretor mas você de quer o futebol. profissional. Eu já estou te dando desconto de 50%. Os outros 50% você não consegue pagar. Então me dá um jogador aí, Um diretor de futebol que se deixou claro pelos últimos meses que perdeu todo o poder que tinha no Cruzeiro. É isso que você tá querendo? Vai com o Santos, vai comigo. Fala do Santos, não. O negócio é pra lá e pra cá. É oi, bão. E se for ao contrário, a multa também pro Cruzeiro cortar o contrato com o Matos é 15 milhões também? A multa é bilateral. Bilateral. Será que o Matos tem garantia, teria alguma garantia do Santos que ele vai receber lá? Não, então é isso que eu falei com o Thiago. O que tá cozinhando aí, que daqui a pouco o Matos vai colocar 15 milhões no bolso, é o que tá parecendo. Ele até o momento não recebeu qualquer contato do Santos. É de fato uma avaliação. O Santos hoje cogita. Muito provavelmente, de propósito. por conta da informação que você trouxe, né, amigo? O Santos vai perguntar, Neymar, tudo bem? É isso. Deixa eu te perguntar. A gente está olhando diretores de futebol. Temos uma lista. Será que o menu é do agrado de Vossa Alteza? Então, mas isso aí... Podemos tirar a beirada do seu salário para pagar a multa? Então, mas quando isso acontece, é porque a gente já vê que existe algum tipo de movimento do Neymar pai e Neymar filho comprarem o Santos, fazer do Santos uma SAF. Quando você vê tanto movimento que leva tudo para o rumo do Neymar, é que você já está meio que dando uma alinhada ali nas ideias. Porque seria assim, o Neymar pensa em comprar o Santos a partir de 2026. Ele quer ter do lado dele um diretor de futebol que tenha o aval dele. E aí é compreensível. Eu acho que essas questões só rumam para que o Neymar realmente, o Neymar pai e o filho, vão comprar o Santos. Você aceitaria a proposta do Santos? Se você estivesse no lugar do... Depende, se for virar SAF e o Neymar me der um contrato de 5 anos com multa... Como o do Cruzeiro é. O do Cruzeiro é de 5 anos. O Cruzeiro é até 2029. O Cruzeiro fez um contrataço com o Alexandre Matos, com multa rescisória altíssima. É até abril de 29. Pois é. Então, se o Santos diz para mim assim, ó, você vem, nós vamos comprar o clube daqui a pouco, porque está caminhando para o Santos virar uma SAF, e o Neymar ser o dono, a gente está caminhando. Caminhando. Para ser uma SAF e o Neymar comprar o clube, porque ele é um multibilionário. O que ele ganhou lá na... Você olhou 320 milhões de euros por 2 anos de contrato no Al Hilal. Isso dá quase 2 bi de reais. 2 bi de reais ele compra o Santos. Ele paga a dívida do Atlético? Não, ele compra o que pagaria. É que o contrato que foi feito com o Matos, do Pedro Lourenço com o Matos, não é um contrato muito usual
Nem um do pouco, futebol. não é. Nem um pouco. Eu falo pelo Fez tempo. porque eu não tô tem dizendo. dono. Então, tem dono. O Matos é uma pessoa de confiança do Pedro Lourenço. Era uma mudança radical. Tanto que o Matos é a primeira contratação do Pedro, né? A partir do momento que ele vem para o Cruzeiro, e aí ele engloba todo o conhecimento de futebol do Alexandre Matos, mas a confiança na figura não é usual. Eu não estou dizendo que os dirigentes não mereçam, mas a gente vê os clubes trazendo, às vezes, contrato de 1 ano, 2 anos no máximo. Então, assim, se formos pensar o seguinte, teria que ser um contrato parecido. Acho difícil algum time oferecer um contrato não só para o Matos, mas para um diretor de futebol nos termos e nos moldes que foram oferecidos pelo Pedro Lourenço, tá, pessoal? Eu estou só contextualizando aqui. Plenamente. Tá? Agora, tem um detalhe. Se é num clube associativo, obviamente que não fariam por causa do tempo de gestão. Falando em tempo de gestão e a diferença entre clubes que têm donos e clubes associativos, por exemplo, na eleição do final de semana, lá do novo presidente da CBF. Se eu sou dono do clube, eu faria o que Atlético e Cruzeiro fizeram. O Atlético, pelo menos o que me consta é que o Atlético também mandou representante e votou. Atlético e Cruzeiro. Eu não posso entrar, por exemplo, um presidente que não, eu não vou lá votar. Mas daqui 1 ano e meio o cara sai e o Chalde segue lá como presidente. Então, quando entra um novo presidente como ele, independentemente de você conhecer ou não, você não pode suspeitar do cara. Primeiro você tem que ver. Você não conhece o cara, tudo bem, você não conhecia nenhum dos outros que passaram por lá. Aí você boicota, então para mim Cruzeiro e Atlético, um clube como o Cruzeiro faz um contrato de 5 anos com um clube que tem dono. Um clube como o Atlético faz um contrato de 5 anos, eu não sei qual o período contratual do Brax, por exemplo. Também não sei. Mas faz porque tem dono. Agora, um clube que tem dono tem que fazer o que o Cruzeiro e o Atlético fizeram no final de semana. Vão lá votar? Vamos! Não vamos entrar nessa onda, porque daqui a pouco o presidente que boicotou a eleição sai, entra outro e pronto. Aí o Chalde já olha meio assim. O Cruzeiro foi lá, votou, o Atlético foi lá, votou. E não boicotar não significa apoiar. Está de acordo com a política hoje da CBF para mim, tá? Nesse sentido. Faz parte também. Quando você chega lá e anula seu voto ou se abstém, você é pró-situação, cara. Quando você vai lá e se posiciona contra ou a favor, se foram lá na eleição no final de semana, tá aqui o meu voto. E os clubes precisam de uma relação minimamente política também, HG. Claro. Independente, e isso não quer dizer, eu apoio tudo que o Chalde fez, o próprio Edinaldo, não. São questões diferentes. Eu acho que os clubes eles poderiam se mobilizar mais para, de fato, fazerem uma oposição à política da CBF e uma nova política pró-clubes. Mas isso acho que a gente está bem... Existem essas tentativas, Existe, já. Existem esses movimentos, algumas essas faíscas, tentativas. né, Elton? Agora, eu estou falando de tudo isso e o fato do clube ser dono, e voltando agora ao assunto para o Alexandre Matos. O Alexandre Matos hoje no Cruzeiro, de fato, ele não aparece, ele não frequenta vestiário, ele tem aparecido para falar pouco. Eu falei errado, perdeu o poder? Não, né? Não, eu falei não, né? Porque depois... Correto. Ele perdeu força dentro do clube, hoje o clube é gerido basicamente por Pedro Júnior. Gente, quando falo de Pedro Lourenço está acima de todos eles, óbvio, mas é Pedro Júnior, Léo Jardim, Pelá e Piléu Jardim. Todo o planejamento é feito por eles. O Alexandre continua trabalhando, fazendo o trabalho de executivo que ele faz e tal. E num momento como esse, a gente também precisa entender que o Léo Jardim foi uma iniciativa do próprio Alexandre Matos, que era para ser o Renato, ele mudou, ele meteu um cavalo de pau e trouxe o Léo Jardim. O Caio Jorge foi Alexandre Matos. O Gabigol foi Alexandre Matos. Entendeu? Então, assim, o fato de ter perdido poder e de estar aparecendo pouco, fazendo outras coisas no clube, o Cássio, o Fagner, que hoje são incontestáveis, Fabrício Bruno e tal, tudo isso foi o Alexandre Matos, que errou muito, principalmente na condução de gestão de pessoas, mas você não pode apagar também que o Léo Jardim, que hoje... inclusive elogiado aí pelo Brasil todo, pelo trabalho que está fazendo, foi o dedo do Alexandre Matos que mexeu ali. Não faz sentido apontar só onde errou, né? Não, quando tem acerto também. É óbvio. A honestidade prima por isso. Exatamente. E o senso de justiça, né? Sim. De você reconhecer quando está certo e chegar aqui e falar, e quando está errado você chegar aqui e falar também. Isso é para todos os lados. Só que tem gente que não entende. Isso é para todos os lados. Tem gente que não entende, né? Tem gente que só se dói quando é criticado. Isso. Só se dói quando você chega aqui. Tem gente que se dói demais. Se dói demais. O problema não é o sujeito se doer, é o sujeito ameaçar. Né? Dor do cara, e aí isso é um problema. Então, nesse caso aí,
Agora, o Alexandre Matos até reconheceu, né? Não, eu errei mesmo, e vamos tocando, e vai tocando o barco. Não tenho falado, não tenho contato, nenhum, zero, mas não dá para fechar os olhos, né? O Léo Jardim foi ele que trouxe esses jogadores todos aí que a torcida hoje festeja e vê que o Cruzeiro está lá brigando na ponta, se vence no final de semana, passa o Palmeiras, que tem um orçamento de mais de 1,5 bi. Vira líder. Ele pode virar líder da competição. Então isso aí, se foi for montado por ele, a verdade é essa. Por isso que eu sempre falo uma coisa aqui, e vocês me batem muito, né? Mas não tem problema. O que é mais uma flechadinha, né? Pro Santo lá, como é o nome do Santo mesmo? São Sebastião. São Sebastião. Então, vocês me batem muito. O resultado também condiciona a sua análise. Só que o resultado acontece quando o desempenho normalmente melhora. O desempenho melhorou. Tá E os incomodado. resultados O Valor está incomodado. com o treinador que foi trazido pelo Alexandre Matos. Tava indo tão bem. Agora, com a saída do Matos, vamos imaginar que ele sai. Já está tirando ele do Não, é Cruzeiro, porque nós temos que fazer aqui, né, uma Cenário. Eu conjuntura. acho cenário. improvável que saia. Não, Internet se não sair, Superstar você acha que Soccer o Cruzeiro tinha isso, contrata cenários. um outro executivo pro lugar dele ou o Pedro Júnior faz o que o Matos faz hoje? Não, o Júnior não faz o que Não. o Pelaipe faria. Eu acho Mas que aí contrataria, você acha que o Cruzeiro vai no tem mercado? uma coisa que eu acho que não, viu? Tem uma coisa que eu acho o Alexandre muito bom mesmo. Pra contratação, cara. Poucos fazem o que ele faz. Pois é. Então você acha que trariam alguém para poder fazer isso, Cruzeiro? Teria que ter alguém. Porque eu acho que o Pelaipe tá muito mais na gestão. Beleza, embora esteja Tete no a tete planejamento. jogador, Thiago? O Pelaipe é tete a tete jogador. Pelaipe. Mas o Alexandre tem um ponto muito importante que é buscar atletas. Relacionamento. E ele tem bons relacionamentos. Ele mostrou isso em outros clubes e mostra isso no Cruzeiro. Quando o cara vai, busca o Fabrício Bruno, busca o Cássio, contrata, vai pensando no time aí todo. Não, o Caio. Contrata o próprio Caio Jorge. O próprio Wallace, né? Que ele vai à Itália para buscar o Matheus e no meio do Matheus caminho e fala assim, opa, tem uma oportunidade Exato. aqui. O Wallace, Matheus Henrique, Gabigol. Você vai olhando para as peças contratadas, o Christian, O Gabigol próprio citou, Wanderson. o Gabigol citou, dele, inclusive, quando foram à casa dele, que ele já sabia que ia sair do Flamengo, ele elogia isso na entrevista coletiva dele e fala de como que o Matos e o Pedro conduziram, de que deixaram a proposta e ele falou, não, eu me sinto ligado ao Flamengo ainda e que, na opinião dele, Gabigol, os dirigentes geralmente ficariam irritados. E ele elogia quando ele chega a... O Eduardinho o tato, né, também que é o teve nome na dele negociação. também. O Eduardo do ex-Botafogo? Não, o Eduardinho, o Dudu. O Eduardinho também é o nome do Alexandre. Ele Dudu se que tá tornou no um Cruzeiro, erro no Atlético? extra-campo. Ele se tornou um erro mas ele se extra-campo. tornou, aí tá na cesta de erros, né? Mas gigantescos. erros por causa da questão que foi o extra-campo. Né? Sim, o sim. extrapolou o extra-campo. Porque, Mas tecnicamente, eu quando acho que tá bem. ele veio, ele foi recebido junto com o Gabigol por mas centenas de torcedores do Cruzeiro. Mas só uma coisa, se você olha para esse time mesmo que tá jogando, o time agora que tá jogando do Cruzeiro, a maioria é a contratação dele. E assim, cara, isso não tem como tirar dele. Não tem como tirar. É uma visão óbvio que ele não. tem. É uma O problema qualidade do que ele Alexandre tem e Matos, tal. para deixar bem claro, pelo menos para mim, o problema do Alexandre Matos foi gerir pessoas, gerir Na vestiário. verdade, nem é para você esse problema. O problema é pro elenco. Foi uma reclamação do elenco. Sim, sim, quando você sim. cita o problema para mim, que não é para Que é a você, gestão a de informação pessoas. que você tem. Ele tinha dificuldade para gerir pessoas. E aí, esse grupo que está aí, chegou um ponto que o grupo se incomodou e aí resolveram que a coisa caminharia do jeito que está caminhando lá agora. Agora, isso aí que o Thiago falou, não dá para você esconder. Que o Léo Jardim, esses jogadores todos, esse time que está fazendo essa campanha aí, de daqui a pouco abiscoitar a liderança, foi montado, basicamente, pelo Alexandre Matos. Que na hora que precisou tomar porrada, tomou, mas não dá para apagar. É que nem a história que eu contei do Brax ontem. Mas e o resultado? O resultado O Brax como CEO de... Não faz esse negócio de CEO de futebol, diretor de futebol. O Brax é CSO. CSO, para com isso. Em vez de executive officer, A gente falou aqui, sporting a postura do Paulo Brax, quando pintava assim um mínimo de fofoquinha e tal, ele ia lá e pá, matava. Aí eu falei aqui ontem, né? Falei, tá na hora de aparecer para falar. Daqui a pouco nós vamos, inclusive, falar do Atlético. Tem superchat aí, Andrezão? Telemedicina, olha a telemedicina, R$5. Alexandre Matos é necessário, gente. É o melhor para comprar e vender. Olha quando ele vendeu o próprio Arthur Gomes do Cruzeiro, Verdade, Vitor gente, eu nem Roque, lembrava dessa etc. parte e tal. do Arthur Gomes para o Zenit.
Não, desapareceu. Não sei para onde o Arthur Não, Gomes foi. Dinamo enfim, Kiev ou Dinamo Moscou. o Vitor Roque... O Vitor Roque é outra coisa. Foi um negócio É que, na outra verdade, coisa. ele estava no Atlético Paranaense, ele tinha Informações. noção da multa, porque ele foi diretor aqui, ele foi lá, pagou a multa e levou. Mas, gente, aí depois ele vendeu, né? defender, não, mas não, o é o que o empresário Telemedicina